Fala, galera! Preparem-se para muitas histórias cabulosas de filmes que foram acusados de provocar pânico na população, despertar o mal dentro de crianças e adolescentes, provocar ondas de violência e até mesmo servir de inspiração para crimes brutais. O que será que levou esses filmes a serem considerados perigosos demais para a sociedade? É o que você vai descobrir no Horror.doc, que começa agora. A recente proibição, ou melhor, inviabilização de lançamento do filme Citizen Vigilante na Alemanha, que o considerou perigoso por incitar o ódio contra imigrantes, falei sobre ele recentemente aqui no canal, me fez perceber o quanto o conceito de filme perigoso se transformou radicalmente ao longo das últimas décadas. No passado, se rolava uma interdição oficial, fitas eram destruídas ou filmes eram retirados de exibição. Babau, já era. Hoje, no entanto, a própria noção de perigo tornou-se obsoleta diante da arquitetura digital. A decisão das autoridades germânicas, em vez de enterrar a obra, transformou-a instantaneamente em um fenômeno global de busca e viralização, expondo a grande ironia do nosso tempo. O perigo real não está mais na impossibilidade de ver o filme, mas na sua propagação descontrolada e descontextualizada pela internet. Neste vídeo, vamos tentar entender como esse conceito mudou com o passar dos anos e conhecer casos, vários casos, de filmes polêmicos que foram considerados perigosos, alguns até proibidos, seja por conta do seu conteúdo, seja porque eles serviram de motivação para atos violentos. O pânico moral que envolveu o cinema nas décadas de 70 e 80 foi um fenômeno social intenso, no qual filmes, especificamente os de terror, foram transformados numa ameaça direta aos valores e à segurança da sociedade. Este período foi marcado por uma profunda desconfiança em relação aos novos meios de comunicação, com a mídia atuando como peça-chave na disseminação do medo. O marco inicial desse pânico é frequentemente atribuído ao sucesso estrondoso de O Exorcista, que, com suas cenas chocantes e temática sobrenatural, pareceu materializar os medos de uma sociedade conservadora, acendendo a chama do pânico satânico. Este temor, que se estendeu pela década de 1980, não se restringiu ao cinema, contaminando outros campos culturais, como a música heavy metal e os jogos de RPG, por exemplo, que foram acusados de promover o satanismo e a violência entre os jovens. A histeria coletiva, alimentada por informações muitas vezes distorcidas e uma cobertura sensacionalista da mídia sem escrúpulos, criou um clima de desconfiança em que a ficção era confundida com a realidade e qualquer desvio da norma era visto como um sintoma de uma decadência moral iminente. E isso piorou bastante no início dos anos 80 com o surgimento do videocassete, que levou o cinema para dentro dos lares. O advento do VHS criou uma zona cinzenta, permitindo que filmes de baixo orçamento e com conteúdo extremo, antes restrito aos cinemas, ficassem disponíveis para o grande público, inclusive crianças e adolescentes. Eu, que era moleque nessa época, vi muita coisa inapropriada para a minha idade. Aqui no Brasil, eu não me recordo de ter visto campanhas, naquele período, tentando de forma mais incisiva controlar o acesso dos menores. No Reino Unido, entretanto, uma caça às bruxas teve início em busca dos videonestes, termo cunhado pela imprensa britânica em 1982 para descrever uma lista de 72 filmes considerados obscenos e perigosos.
Isso criou uma aura de misticismo em torno dessas obras que dura até hoje. A imprensa alegava que as crianças eram possuídas ou corrompidas por esses filmes e criou-se um clima de histeria por todo o país, acarretando em prisões arbitrárias e uma rígida censura para as fitas em VHS. Já falei sobre os videonestes aqui no canal e contei em detalhes todo esse bafafá. Este episódio, ocorrido no Reino Unido, é hoje lembrado como um exemplo clássico de como o medo irracional e a desinformação podem levar a medidas extremas e à supressão da liberdade artística. A história do cinema está repleta de obras que, ao utilizarem a transgressão extrema como veículo para uma crítica mordaz, tornaram-se tão insuportáveis para a sociedade que foram banidas. Salò, ou 120 Dias de Sodoma, de Pier Paolo Pasolini, é o exemplo mais emblemático. O diretor, assassinado semanas antes do lançamento do filme, usou cenas de violência, sadismo e tortura psicológica para falar sobre o autoritarismo que contaminou a Europa durante o período da Segunda Guerra Mundial. A reação foi fulminante. O longa-metragem foi banido em muitos países e seu produtor chegou a ser preso. A Serbian Film, Terror Sem Limites, de Srđan Spasojević, seguiu caminho semelhante. O diretor sempre defendeu que sua obra de horror extremo era uma metáfora política severa sobre a podridão escondida na sociedade sérvia, e não um mero exercício de choque. Ainda assim, seu longa-metragem foi banido em mais de 40 países. The Devils, Os Demônios, de Ken Russell, atacava a hipocrisia da Igreja Católica e as alianças entre Estado e religião, com cenas de violência e degradação. A blasfêmia percebida gerou cortes severos e banimento em alguns países. Já O Porteiro da Noite, de Liliana Cavani, explorou a complexa relação entre uma ex-prisioneira e um oficial nazista, o que gerou protestos de sobreviventes do Holocausto. Para além da crítica institucional, o Holocausto Canibal, de 1980, comandado por Ruggero Deodato, usou a metáfora do canibalismo para denunciar o sensacionalismo da mídia e a brutalidade do homem civilizado, tornando-se um dos filmes mais censurados da história do cinema. A arte tem o dever de ser digerível, ou será que o seu papel é nos confrontar com o que há de pior na humanidade? Olha, na minha opinião, a arte não tem um dever, mas tem sim uma potencialidade, a de forçar o olhar para onde a sociedade prefere desvir. A proibição nesse contexto muitas vezes confirma a eficácia da crítica. Se a obra apenas chocasse, seria esquecida. Ao ser banida, prova que seu alvo foi atingido. Se esses filmes que eu citei provocam reflexão, algumas obras chegaram a ser acusadas de causar comportamentos violentos e traumas reais, contrastando com a visão de que o cinema é apenas um espelho da sociedade. Não é de hoje que tentam culpar o cinema por atos violentos. Frequentemente, filmes são levados ao banco dos réus quando tragédias do mundo real viram manchetes, gerando aquele velho debate espinhoso sobre o limite da liberdade artística, o poder da influência midiática e a responsabilidade, ou falta dela, por parte dos seus criadores. No início dos anos 1970, Laranja Mecânica gerou uma onda de crimes imitadores no Reino Unido e o próprio diretor, Stanley Kubrick, pediu que sua obra fosse retirada de circulação. Pouco tempo depois, em 1979, The Warriors, Os Selvagens da Noite, foi alvo de um pânico ainda mais direto, quando a morte de vários jovens após as exibições do filme foi atribuída à sua suposta capacidade de incitar a violência de gangues. A campanha publicitária do longa-metragem foi suspensa e ele foi retirado de circulação em diversas salas. A mesma coisa aconteceu com Assassinos por Natureza, em 1994. A mídia acusou o longa-metragem dirigido por Oliver Stone de inspirar malucos
a imitar os atos de Mick e Mallory, os protagonistas do filme, e a exibição foi cancelada em alguns estados americanos. Até Pânico, o primeiro de 1996, comandado por Wes Craven, chegou a ser associado a diversos crimes nos anos 1990 e 2000. O caso mais famoso envolveu 2 adolescentes que planejavam um massacre escolar e afirmaram para as autoridades que o filme foi modelo para as táticas de perseguição e o uso da máscara. Em 1994, um jovem chamado Daniel Sterling e sua namorada assistiram entrevista com o vampiro. E na manhã seguinte, o rapaz esfaqueou a parceira diversas vezes e tentou beber o sangue dela, alegando que o filme o convenceu de que ele precisava fazer aquilo para se tornar um vampiro. 3 anos antes, em 1991, o assassinato do menino James Bulger no Reino Unido, cometido por 2 crianças de 10 anos, gerou uma onda de especulações de que os moleques teriam sido inspirados pelo Chuck na sequência Brinquedo Assassino 3. Apesar de a polícia ter rejeitado essa ligação e considerado improvável que as crianças tivessem sequer acesso ao filme, a acusação alimentou o já fervoroso debate sobre a responsabilidade da mídia. O polonês Playground, que eu comentei no quadro dos filmes mais perturbadores do planeta, se inspirou em partes nesse episódio do James Bulger. Dentre esses casos todos, o mais macabro é, sem dúvida, o que envolve Warlock, ou demônio. Em 1989, no Canadá, um garoto de 14 anos desmembrou um coleguinha de 7 e depois ferveu sua carne, em uma ação que o advogado de defesa descreveu como uma imitação do filme. Na cena em questão, o feiticeiro Warlock bebe a gordura líquida de uma criança para obter poderes especiais. Nos tribunais, o moleque disse ter assistido ao filme cerca de 10 vezes. Aqui no Brasil, em 2009, um caso de repercussão nacional envolveu um criminoso que se inspirou nas armadilhas elaboradas em O Colecionador de Corpos para cometer seus atos. O filme foi mencionado durante as investigações como uma espécie de guia estético, digamos assim, para o agressor. Tem doido para tudo. Mais do que simples polêmicas passageiras, esses casos revelam um pânico recorrente, no qual a ficção é transformada em bode expiatório de problemas sociais profundos, enquanto a linha tênue entre representação e incitação se torna o campo de batalha de juízes, psicólogos, críticos e público. Com a internet e a popularização dos streams, o conceito de filme perigoso mudou. A nova ameaça é a descontextualização brutal. Eis aqui alguns exemplos. O macabro clipe do Barril de Megan Smith rodando como desafio entre adolescentes. A sequência do quarto em Terrifier 2, viralizando em reações de choque nas redes sociais, após os usuários verem o palhaço Art trucidar uma vítima e até sal jogar em suas feridas. A cena de yoga em natureza violenta, apresentada sem absolutamente nenhum arco dramático. Ou o clímax devastador de A Serbian Film, circulando pelo WhatsApp com o rótulo de a cena mais insuportável já filmada. Desprovidas de narrativa, preparação psicológica ou advertência, essas imagens atingem espectadores desprevenidos, incluindo crianças e adolescentes, em um fluxo infinito de rolagem. O perigo não está mais em procurar o filme, mas em tropeçar nele, transformando o trauma em uma experiência coletiva. Diante desse cenário de acesso total e gratuito, a única fronteira que resta a ser explorada é a da tolerância fisiológica e mental do ser humano. O risco agora não é a apreensão da mídia pela polícia, nem que esse ou aquele longa-metragem seja capaz de incitar alguém a atos violentos, mas o colapso psíquico do público, onde o horror se torna uma mercadoria viral que precisa se superar constantemente, perdendo qualquer propósito artístico ou narrativo em nome de um mero espasmo visual. O novo e verdadeiro perigo se tornou a busca incessante pelo próximo nível de choque visual,
onde o impacto precisa ser cada vez mais extremo para dessensibilizar o espectador. Obrigado por sua audiência. Lembre-se do like maroto e me seguir nas minhas outras redes sociais. Tchau e até a próxima!